Olá, tudo bem, meus companheiros de leitura? Tô aqui hoje para começar um novo livro, uma nova história. Estão preparados? A Menina que Não Sabia Ler, volume 1, de John Harding. Vou ler para vocês um pouquinho das informações sobre esse livro que a gente vai começar. Mas antes, eu quero agradecer mais uma vez a vocês que têm me acompanhado, que têm curtido as leituras, que têm deixado comentários. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de coração. Ouvindo o canal, ouvindo livros da Flor, eu me inspirei nela para compartilhar as minhas leituras, as leituras que eu gosto, livros que eu já li, e eu tô relendo e gravando esses áudios, gravando as histórias, gravando, armazenando e compartilhando com vocês através do YouTube e do aplicativo Quai essas histórias incríveis, tá? Então, hoje, agora eu vou começar a ler mais uma coleção. São 2 livros, na verdade, volume 1 e volume 2. E eu não vou dar spoiler do que acontece, mas é muito interessante. Vou ler para vocês agora a orelha interna, que fala sobre o autor, John Harding. Ele é autor do best-seller inglês We Did on Our Holiday, que foi adaptado para uma série de TV. Ele é crítico literário do Daily Mail e ele vive em Londres. Só tenho essas informações a respeito do autor. Então, agora um pouquinho sobre o livro. Leitura da capa. Na tradição de Henry James e Edgar Allan Poe, uma história incrível sobre uma menina e o poder de sua imaginação. 1891, Nova Inglaterra. Em uma distante e decadente mansão, onde nada é o que parece, 2 irmãos são negligenciados pelo seu tutor e tio. A jovem Florence, de apenas 12 anos, passa os dias cuidando do seu irmão mais novo, Giles, e perambulando pelos corredores em uma rotina tediosa e desinteressante. Até que um dia, a menina encontra a biblioteca proibida da mansão e apaixona-se por ela. Mas existem segredos sombrios naquela casa que jamais deviam ser revelados. Porque Florence sempre sonha com uma misteriosa mulher que insiste em ameaçar o seu irmão? O que esconde a nova preceptora? E por que o tio não permite que ela aprenda a ler? Florence precisa encontrar muitas respostas, sejam elas inventadas ou não, e soluções nem sempre fáceis para proteger Giles e o seu amor pelos livros, antes que alguém descubra quem ousou abrir as portas do mundo literário. Fim da leitura de capa, e agora eu vou ler um pouquinho para vocês, vou ler tudo que está nas orelhas do livro. Abre aspas. Um romance de suspense gótico clássico com a inventividade de Poe e o clima de Henry James. Fecha aspas. Santiago Nazarian. A jovem Florence e seu irmão mais novo Giles crescem nos corredores de uma decadente mansão na Nova Inglaterra, deixados à mercê de criados e regras ditadas por um negligente tio que jamais viram. Até que Florence passa a se interessar por um lugar abandonado, uma biblioteca fechada e empoeirada que lhe é proibida. Um mundo de livros maravilhosos que a determinada jovem insiste em habitar, mas que precisa ser mantido em segredo, não importa o preço.
Após a morte violenta da preceptora de Giles, sua substituta, senhorita Taylor, chega à mansão e estranhos acontecimentos parecem despertar em Florence um medo sobrenatural. Afinal, quem é, de fato, a nova preceptora? A Menina que Não Sabia Ler é uma obra contemporânea escrita por John Harding sobre influência dos maiores mestres do mistério de todos os tempos, Edgar Allan Poe e Henry James. Neste romance viciante, o leitor acompanha a história narrada pela própria Florence e, uma vez em sua mente, como separar o que é real do que é invenção. Acabando a leitura das orelhas, vamos começar então a leitura do livro. Essa edição que eu tenho, eu adquiri em 2015. Ela é distribuída pela editora Leia. A tradução é de Elvira Serapicos. E o original dela, a primeira edição dela no Brasil, é de 2010. Para Nora. O cisne. Foi em abril, eu me lembro, embora em meu espírito fosse dezembro, que um pássaro ferido foi retirado da escuridão do lago. As penas brancas brilharam ao sol, e de sua boca escorreu a água negra. Enquanto por dentro minha voz gritava até pensar que meu coração iria se partir. Fui eu quem assistiu à sua morte, seguindo a deriva, esperando em sua vigília que Deus levasse sua alma. Primeira parte. 1. É uma história curiosa que eu tenho de contar. Uma história de difícil absorção e entendimento. Por isso é uma sorte que eu tenha as palavras para cumprir a tarefa. Se eu mesma digo isso, quando talvez não devesse, é que, para uma menina da minha idade, tenho um ótimo vocabulário, extremamente bom para falar com franqueza. Porém, devido às opiniões rígidas de meu tio em relação à educação das mulheres, tenho escondido minha eloquência, soterrado meu talento e mantido apenas as formas mais simples de expressão aprisionadas no cérebro. Tal dissimulação transformou-se em hábito e foi motivada pelo medo, pelo grande medo de que, se falasse como penso, ficaria evidente meu contato com os livros e eu seria banida da biblioteca. E como expliquei para a pobre senhora Whittaker, pouco antes de sua trágica morte no lago, isso é algo que não acredito que possa suportar. Bleak House é um grande celeiro, uma mansão de pedra rústica com muitos cômodos, tão imensa que meu irmão caçula Giles, tão rápido nas pernas quanto lento na cabeça, leva 3 minutos ou mais para percorrê-la. Uma casa desconfortável e deteriorada pela prudência, negligenciada com os gastos controlados rigidamente. Meu tio ausente, tendo perdido todo o interesse por ela, com vazamentos e buracos, traças e ferrugem, fria, mal iluminada, repleta de cantos escuros, de modo que, apesar de ter vivido aqui toda a vida, até onde consigo me lembrar, às vezes, especialmente às vésperas do inverno, quando vem caindo o crepúsculo, sinto tremores. Blythe tem 2 corações, um quente, um frio. Um iluminado, outro sombrio, mesmo no dia mais ensolarado. A cozinha, onde o forno está constantemente ardendo, é alegrada pela gorda Meg, sempre sorridente com braços enfiados na farinha, normalmente flertando com John, o empregado, que tenta conseguir um beijo, mas contenta-se com uma bitoca enfarinhada. Na porta ao lado, com o fogo estalando durante 9 meses do ano, fica a sala da governanta,
onde se pode encontrar a Sra. Grouse, sentada na poltrona costurando ou diante da escrivaninha às voltas com inúmeros papéis, tentando, como ela diz, dar sentido às coisas sem pé nem cabeça, o que me parece contraditório, para que se encaixem. Esses dois aposentos formam um dos corações, o quente. O coração frio, mas não para mim, não para mim, bate no outro lado da casa. Mal amada e esquecida, exceto por mim, a biblioteca não poderia ser mais diferente da cozinha. Sem lareira, fria até no auge do verão, gelada no inverno, as janelas escurecidas por cortinas pesadas, jamais abertas, de maneira que preciso roubar velas para ler e depois limpar os pingos incriminadores do chão. De uma ponta a outra, mede 104 passos com meus sapatos e 37 na largura. 3 homens poderiam ficar em pé, um em cima do outro, e mal conseguiriam tocar o teto. Cada centímetro das paredes, tirando a porta, as janelas e os assentos abaixo delas, está coberto por prateleiras de madeira, do chão até o teto, todas ocupadas inteiramente por livros. Nenhuma criada jamais entra ali. O piso não é varrido, pois, sim tocado por passos, por que deveria sê-lo? As prateleiras não têm marcas de impressões digitais. As escadas móveis para se chegar às prateleiras mais altas são mantidas sempre no mesmo lugar. Os livros suplicando para serem abertos. Todo lugar relegado à poeira e ao abandono. Sempre foi assim, exceto quando havia governanta mais adiante. Ao menos até onde me lembro, pois aqui cheguei pela primeira vez há 1/3 da minha vida, quando tinha 8 anos. Ainda não tínhamos governanta, porque Giles, que é 3 anos mais novo que eu, e a quem se destinava a educação, era considerado jovem demais para a escola ou para qualquer tipo de aprendizado. E um dia estávamos brincando de esconde-esconde quando abriu uma porta estranha. Uma que até então sempre estivera trancada. Ou assim pensava eu, provavelmente devido à sua rigidez, que meu eu mais jovem não conseguiu vencer. Para me esconder dele ali, e descobri esse imenso tesouro de palavras. A brincadeira foi logo esquecida. Fui de prateleira em prateleira, pegando um livro atrás do outro, espirrando com a poeira ao abrir cada um deles. É claro que eu não sabia ler, mas por algum motivo isso me deixava ainda mais maravilhada. Todos os milhares, acho que milhões, de linhas codificadas com impressão indecifrável. Muitos livros eram ilustrados, com xilogravuras e gravuras coloridas, citações frustrantes, logo abaixo. Cada uma delas mostrando a miserável impotência do tracejar dos dedos. Depois, após receber uma reprimenda por ter desaparecido por tanto tempo que a Sra. Grouse colocara todo mundo à minha procura, não apenas as criadas, mas também a enfarinhada Meg e John, pedi à Sra. Grouse que me ensinasse a ler. Instintivamente, nada falei da biblioteca e senti muito medo quando ela me olhou de forma estranha e disse: "Muito bem, senhorita, o que foi que a levou a ter essa ideia?" Era uma daquelas perguntas que é melhor não responder, pois se você fica em silêncio, os adultos sempre partem para alguma outra coisa. Falta-lhes a persistência das crianças. Ela respirou profundamente e soltou um longo suspiro. "A verdade, senhorita Florence, é que não estou certa de que seu tio queira isso. Ele deixou muito clara sua visão a respeito da educação das jovens. Acho que ele diria que este não é o momento." "Mas por favor, Sra. Grouse, ele não precisa saber. Eu não contaria a ninguém. E se ele surgisse de repente, eu poderia esconder meu livro atrás das costas e colocá-lo sob as almofadas da poltrona.
A senhora poderia me ensinar em sua sala. Nem mesmo os criados precisam saber. Ela riu e depois voltou a ficar séria. Alisou a testa. Sinto muito, senhorita Florence. Gostaria de poder fazer isso. Realmente gostaria. Mas poderia perder meu emprego. Esboçou um sorriso, algo que fazia sempre com facilidade. Mas vou lhe dizer uma coisa. Sobrou um pouco dos recursos para as despesas deste mês. Talvez o suficiente para uma nova boneca. E então, mocinha, o que diria de uma nova boneca? Eu disse sim para a boneca. Era melhor parecer comprada, mas sua recusa em me ajudar, longe de me desencorajar, foi o oposto, e apenas estimulou minha determinação. Lentamente e com alguma dificuldade, aprendi a ler sozinha. Ficava na cozinha e roubava letras de John enquanto ele estava lendo o jornal. Apontava para um S ou um B e perguntava a ele qual era o som. Um dia, na biblioteca, tive a sorte de encontrar uma cartilha de criança e a partir daí, e dali, e daqui, acabei decifrando o código. Assim começou a dissimulação em minha vida. Naqueles primeiros tempos, Giles e eu ficávamos soltos. Podíamos brincar do que quiséssemos na maior parte do dia. Tínhamos apenas 2 restrições. Uma delas, evitar o velho poço, embora estivesse coberto com tábuas e lajes muito pesadas para podermos levantá-las. E por isso mesmo era apenas uma daquelas coisas com que os adultos gostam de se preocupar e não oferecia perigo nenhum para nós. A outra, ficar longe do lago, que era fundo demais em alguns lugares. Talvez oferecesse. Como os adultos gostam de ver perigo onde não existe, procurá-lo em um lago ou em um poço que em si mesmos não podem causar qualquer mal sem a intervenção da negligência ou malevolência humanas. No entanto, esses mesmos adultos cautelosos não perceberiam o surgimento da ameaça real para nós, crianças, pois ao contrário de nós, apesar de toda a sua conversa sobre fantasmas e monstros na casa, fazia muito tempo que haviam deixado de ouvir os passos inexplicáveis no escuro. Metendo-se à parte, meu irmão Giles não possui muitos talentos, mas é muito bom para guardar segredos. Quando o levei até a biblioteca, pouca importância deu aos livros, embora pudesse manter-se entretido pelos desenhos coloridos de pássaros ou borboletas por 1 ou 2 horas. Ele se satisfazia em ficar correndo para cima e para baixo pelas escadas, e subindo nas prateleiras ou escondendo-se atrás das cortinas, ou então brincava lá fora. Você podia confiar nele, mesmo naquela tenra idade, para evitar o lago ou os olhos indiscretos da Sra. Grouse. Eu, entretanto, passava horas e horas lendo, e como minhas ausências, embora despercebidas durante o dia, seriam notadas à noite, meu quarto tornou-se um depósito de livros. Depois que Giles chegou aos 8 anos de idade e foi enviado para a escola, minha existência, é claro, passou despercebida por todos. Podia ir e vir como bem entendesse. Essa parte da casa era tão pouco frequentada que fiquei atrevida e pouco me preocupava com o fato de alguém me ver entrar na biblioteca, ou em perturbar o pó que havia ali. Dessa maneira, absorvi O Declínio e a Queda, de Gibbon, os romances de Sir Walter Scott, Jane Austen, Dickens, Trollope, George Eliot, a poesia de Longfellow, Whitman, Keats, Wordsworth e Coleridge. As histórias de Edgar Allan Poe estavam todos lá, mas um ator destacou-se entre todos. Shakespeare, é claro. Comecei com Romeu e Julieta, passei para as histórias e logo consumi rapidamente o resto. Chorei pelo Rei Lear, fiquei com medo de Otelo e aterrorizada com Macbeth. Hamlet, simplesmente adorei. Os sonetos emocionaram-me,
Acima de tudo, apaixonei-me pelo pentâmetro iâmbico. Estranha paixão para uma garota de 11 anos. O que eu mais gostava em Shakespeare era a facilidade com que lidava com as palavras. Parecia que, se não houvesse palavra para o que queria dizer, ele simplesmente a inventava. Ele poetava o idioma. Por inventar palavras, ele bate qualquer outro autor. Quando crescer e tornar-me escritora, e sei que me tornarei, pretendo shakespearear algumas palavras. E já estou praticando. Meu maior desejo sempre foi ver Shakespeare no palco. Mas não existe nenhum teatro daqui até Nova York, desesperançando minha grande ambição. No último verão, não muito antes de Giles ser enviado para a escola, as pessoas da propriedade vizinha, os Van Hoosiers, apareceram. Eles tinham um filho, Theodore, alguns anos mais velho do que eu, filho único que queriam desentediar. Viviam em Nova York durante a maior parte do ano, viajando centenas de quilômetros até aqui apenas no verão para fugir do calor da cidade, e o jovem não tinha quem o distraísse. Por isso, entusiasmou-se por encontrar-me. Sentou-se e examinou-me durante todo o chá. Depois, a Sra. Grouse sugeriu que eu mostrasse o lago a Theodore. Quis a infelicidade que Giles estivesse de cama naquele dia, recolhido em razão de uma forte dor de cabeça. Meu irmão é tão doente quanto eu sou saudável. Tem doença suficiente para nós dois, enquanto eu não tenho tempo para indisposições, tendo de cuidar dele e me preocupar. A ausência de Giles, tão logo o jovem Van Hoosier e eu atravessamos as portas, deu ao meu visitante a chance de soltar as rédeas comigo. Ele me incomodou, obcecado que estava para que eu permitisse que ele me beijasse. Eu não tinha uma objeção determinada, sendo como era, não muito mais jovem do que Julieta quando se apaixonou. Mas o jovem Van Hoosier não era um Romeu. Tinha uma cabeça grande e olhos como bolas que saltavam das cavidades. Parecia um inseto gigante. Agora, sou alta para minha idade, mas Theodore era ainda mais alto, sem metade da carne. Ele parecia um varapau, o que não me agradava, pois jamais fui dessas pessoas que gostam de ser olhadas de cima. Estávamos sentados lado a lado em um banco de pedra junto ao lago, mas afastei-me dele, sentando-me na outra ponta, por considerar suas atenções aborrecidas. E estava prestes a levantar-me para ir embora, quando então ele deixou escapar, sem dúvida, porque devo ter mencionado Shakespeare, que havia visto Hamlet. Pus-me alerta. Endireitei-me e olhei para ele novamente. Talvez, afinal, esse rapaz não fosse tão iletrado quanto conseguia fazer parecer. Havia possibilidades aí, eu senti. Propus-lhe um acordo. Eu lhe daria permissão para o beijo que tanto desejava se ele escrevesse um poema para mim. Bem, ele puxou caderno e lápis e atirou-se à tarefa ali mesmo. Em pouco tempo, estava arrancando a página em que havia escrito e entregando-a a mim, o que me impressionou bastante, mas ouso dizer que se pode imaginar o que aconteceu. Garoto idiota, eu queria que ele me desse um dia de verão, e realmente pensei que pudesse. Em vez disso, é claro, enrolou-me com um versinho, e depois de ter forçado o beijo a que alegava ter direito, deixou-me chorando junto ao lago, não só beijada grosseiramente, mas também com uma poesia ruim. Eis como acabava a ode de Van Hoosier. Assim você entenderá por si mesmo. Quem é que, sendo um pouco inteligente, não gostaria de beijar Florence? Fim da parte 1. 2. Giles foi mandado para a escola no último outono, quando tinha 8 anos. E, apesar de novo, conseguiu acompanhar os outros garotos da sua classe
que viviam em lugares tão remotos quanto Blythe, onde não havia escola daquela. Nós o levamos na carroça até a estação. John, a Sra. Grouse e eu o colocamos no trem para Nova York, onde ele seria recebido pelos professores da escola. Choramos. Pelo menos a Sra. Grouse e eu, enquanto John perdia a batalha para o lábio trêmulo. Giles estava feliz e rindo. Ele não se lembrava de ter algum dia colocado os pés em um trem, e com seu jeito simples e infantil, não conseguia imaginar mais além. Uma vez a bordo, ocupou seu lugar, acenando e sorrindo para nós da janela, enquanto eu mordi o lábio e fiz o que pude para sorrir de volta. Mas foi muito difícil. Fiquei feliz quando o trem finalmente começou a se movimentar e ele desapareceu em uma nuvem de fumaça. Voltei para casa desolada. Durante toda a nossa vida, Giles e eu nunca tínhamos nos separado. Era como se eu tivesse ficado sem uma parte de mim. Eu compreendia suas falhas e o amava por elas. Como ele se sairia sem a minha proteção? Apesar de não ter experiência com garotos, além de Giles e do tolo Van Hooser, eu sabia pelas minhas leituras como eram cruéis uns com os outros, principalmente em internatos. A ideia do meu pequeno Giles sendo brutalizado tomou conta de mim de novo, justamente quando estava começando a me controlar. Quando nos aproximávamos de Bleat House e a carroça saiu da estrada pegando o longo caminho ladeado por imponentes carvalhos tomados por ninhos, meu coração pesou. Eu não sabia o que aconteceria com essa minha vida nova, amputada. A maioria das garotas da minha idade, com as mesmas condições de vida, há muito tempo teria uma governanta, mas eu sabia que isso não era para mim. Com o cuidadoso questionamento da Sra. Grouse, uma dica ou duas que John deixou escapar e ouvidos atentos aos cochichos dos empregados, destrinchei as razões. Meu tio, que era muito belo quando jovem, como se podia ver nos quadros a óleo pendurados junto à escada principal, tinha sido casado, ou, se não casado de verdade, tinha ficado noivo, ou pelo menos profundamente apaixonado por uma jovem, situação que durou vários anos. A jovem era extremamente bonita, mas não estava à sua altura em termos de educação e refinamento, embora a princípio isso não parecesse ter importância. O futuro parecia promissor, até que ela meteu na cabeça, ou isso foi colocado ali por meu tio, que era inferior a ele tanto nas coisas culturais quanto intelectuais. Sua vida juntos seria enriquecida. Assim ficou decidido, se pudessem compartilhar não apenas o amor, mas também as coisas da mente. A jovem matriculou-se em uma série de cursos em uma faculdade de Nova York. Bem, podemos imaginar o que aconteceu. Não demorou muito para que se tornasse letrada, versada em música e poesia, teatro e filosofia, e ficasse toda cheia de ideias. Em pouco tempo, ela descarrilou. Provavelmente começou a beber, a fumar e a perpetrar todo tipo de ações obscuras, e o resultado foi que acabou considerando que havia superestimado meu tio, terminando por esnobá-lo intelectualmente. E é claro que era inevitável que encontrasse outro. Pelo menos acho que foi isso que aconteceu. Apesar de não lembrar muito bem quanto disso escutei e quanto minha mente criou. E logo meu tio voltou-se contra a educação das mulheres. Ele também se aculturou bastante, até onde posso dizer. Fechou Bleat House, deixou a biblioteca mofando e mudou-se para Nova York, onde não imagino que pudesse ter tantos livros. Não tenho ideia de como passava o seu tempo sem livros, porque nunca o tinha visto, mas consegui imaginá-lo em alguma poltrona grande, com bebida e cigarro, os olhos vazios no rosto, antes belo, e agora tragicamente arruinado, olhando para o espaço e pensando no que a educação havia feito com sua garota
e como arruinar a sua vida. Assim, eu percorria solitariamente a casa imensa, abrindo as portas e perturbando a poeira dos quartos vazios. Às vezes, deitava-me em uma cama e imaginava que era a pessoa que havia perambulado por ali. Enchia a casa com seus fantasmas, imaginando famílias inteiras, e quando ouvia sons não identificados no sótão, não admitia a ideia de ratos, mas via uma menina, como eu devia ter sido um dia, que imaginava de vestido branco, com um rosto pálido para combinar, rodopiando levemente pelas tábuas nuas. A imagem dessa menina, que comecei a acreditar que fosse real, pois Blythe era uma casa abandonada pelas pessoas, madura para fantasmas, sempre acabava por me lembrar das brincadeiras com Giles. Para me desemocionar, punha-me a procurar novos lugares para esconder, quando ele voltasse no final do semestre. E quando isso se tornava desinteressante, o que acontecia com frequência cada vez maior, eu me enfiava na biblioteca, enterrando-me naquele coração frio que mais e mais se transformava em meu verdadeiro lar. Certa manhã, me sentei com... Lembro disso tão bem. Os mistérios de Udolfo. E depois de 2 ou 3 horas, imagino, estava quase acabando de ler quando percebi um som do lado de fora da janela. A voz de um homem chamando. Bem, isso era um evento incomum em Blythe. Voz humana do lado de fora, pois só John trabalhava do lado de fora. E ele não tinha, como eu, o hábito de falar sozinho. E todos os lugares eram particularmente silenciosos, agora que Giles não estava e nossas brincadeiras, às vezes barulhentas, tinham sido interrompidas. Por isso sei que deveria ter ficado surpresa e saído para investigar imediatamente. Mas estava tão absorvida em minha história gótica que o barulho não atiçou minha curiosidade. Em vez disso, irritou-me. Finalmente, a voz começou a se distanciar, até morrer completamente, ou ser levada pelo vento do outono que estava ganhando força lá fora. Saboreei mais algumas páginas quando ouvi passos. De mais de uma pessoa, cada vez mais alto, vindo em minha direção. E mais gritos, mas desta vez dentro, seguidos por uma enxurrada de pés no corredor do lado de fora, e a voz de Mary, a empregada, chamando: Senhorita Florence! Senhorita Florence! E então, a porta da biblioteca abriu e Mary surgiu chamando meu nome novamente. Congelei. Por sorte, estava sentada em uma cadeira com braços grandes, de costas para a porta, invisibilizando-me, a quem quer que estivesse ali, desde que, é claro, não adentrasse a sala. Meu coração disparou. Se fosse descoberta, seria o fim da minha vida. Livros nunca mais. Então, a voz de Meg. Ela não está aqui, sua tonta. O que estaria fazendo aqui? A menina não sabe ler. Nunca lhe permitiram. Murmurei uma prece para que não reparassem nos muitos livros em cujas lombadas eu deixara a marca dos dedos, nas minhas pegadas no chão. Bem, pode ser, respondeu Mary, mas ela tem que estar em algum lugar. O som da porta fechando, o som de Florence expirando. Fechei o livro cuidadosamente e o coloquei de volta em seu lugar na estante. Arrastei-me até a porta. Encostei o ouvido. Nenhum som. Rápida e silenciosa como um rato, abri a porta. Saí, fechei-a atrás de mim e corri pelo corredor para colocar o máximo de distância possível entre mim e meu santuário antes de ser encontrada. Enquanto me dirigia para a cozinha, fiquei imaginando o que teria provocado aquele rebuliço. Obviamente havia acontecido algo que exigia minha presença imediata. Ouvi vozes na sala de estar ao passar na ponta dos pés e entrar na cozinha, onde interrompi Meg e a jovem Mary, que conversavam animadamente.
Ao ouvirem a porta, elas pararam de falar e ergueram os olhos na minha direção com um misto de surpresa e alívio. Oh, graças a Deus você está aqui, senhorita Florence, disse Meg, limpando a farinha do braço com uma batida de pano de prato. Você tem ideia de que horas são, senhorita? Ela apontou a cabeça na direção do grande relógio pendurado na parede, oposta ao fogão, e meus olhos seguiram os dela para ver o mostrador. Indicava 3 horas e 5 minutos. Mas isso é impossível, murmurei. O relógio deve estar errado. Não pode ser tão tarde. Não há nada de errado com o relógio, mocinha, rebateu Meg. Peço desculpa, senhorita, mas é você quem está errada. Certamente vai ouvir umas boas da senhora Grouse. Deixou a casa inteira preocupada. Onde é que você se meteu? Antes que eu pudesse responder, ouvi o som de passos atrás de mim e, ao me virar, fiquei cara a cara com a senhora Grouse. Senhora Grouse, sinto muito, balbuciei e então parei. Seu rosto, rosado com as veias partidas, como se fossem o delta do Mississippi e os seus tributários, exibia um grande sorriso. Não se preocupe, minha querida, disse ela amavelmente. Você tem uma visita. Ela se virou e saiu para o corredor. Fiquei grudada onde estava. Uma visita? Quem poderia ser? Eu não conhecia ninguém, exceto, é claro, meu tio. Eu nunca o havia encontrado e sabia pouco a seu respeito, afora que, de acordo com seu retrato, era muito bonito, o que seria endossado pela senhorita Whittaker quando ela chegou. A senhora Grouse parou no corredor e voltou-se para mim. Bem, venha comigo, senhorita. Não deve deixá-lo esperando. Ele. Então era meu tio. Agora talvez eu pudesse fazer a ele todas as perguntas que queria fazer. A respeito dos meus pais, sobre quem a senhora Grouse dizia que nada sabia, porque ela e todos os criados tinham vindo para Blitz somente depois que eles morreram. A respeito da minha educação. Talvez quando ele me visse em carne e osso, uma jovem de verdade, não um nome em uma carta, talvez ele permitisse ter uma governanta, ou pelo menos livros. Talvez eu conseguisse cativá-lo e mostrar-lhe que não era como ela, a mulher que a cultura havia afastado dele. A senhora Grouse parou na entrada da sala de estar e acenou para que eu parasse à sua frente. Ouvi alguém tossir. Isso me deu vontade de tossir também. Nervosa, entrei e parei. Theo Van Hoosier, o que está fazendo aqui? Não deveria estar na escola? Asma, disse ele, desculpando-se. Depois, em tom triunfante. Eu tenho asma! Eu não entendo. Ele caminhou na minha direção e sorriu. Eu tenho asma. A escola me mandou de volta para casa. Minha mãe me trouxe para cá, para que eu me recuperasse. Ela acha que estarei melhor aqui, no campo, com o ar limpo. A senhora Grouse entrou na sala. Isso não é ótimo, senhorita Florence? Eu sabia que gostaria. Ela fez um aceno na direção de Theo. Não que tenha asma, é claro, Sr. Van Hoosier, mas que tenha vindo nos visitar. A senhorita Florence ficou em um estado deplorável desde que o Sr. Giles foi para a escola, andando pela casa sozinha. Poderão fazer companhia um ao outro. Poderei vê-la todos os dias, disse Theo. Se permitir, é claro. Eu não sei muito bem, murmurei. Talvez esteja ocupada? Ocupada, senhorita Florence? Perguntou a senhora Grouse. Por quê? Por que estaria ocupada? Não sabe se quer costurar? Isso significa que posso, então, disse Theo, exibindo um sorriso. Posso visitá-la, por favor? Ele ficou parado, segurando o chapéu, passando os dedos pela borda. Senti vontade de cuspir em seu olho, mas isso estava fora de cogitação. Assenti com a cabeça. Acho que sim, mas só depois do almoço.
Esplêndido, disse ele, e foi imediatamente atacado por um acesso de tosse que durou algum tempo, até ele conseguir tirar do bolso do casaco uma pequena garrafa de metal com uma bola de borracha, como se fosse um vidro de perfume. Ele apontou a boca da garrafa para o rosto e apertou a bola, jorrando uma névoa fina em sua boca, o que pareceu acalmar a tosse. Lancei um olhar curioso para ele e depois para a garrafa. Tulsi e Mahuan, disse ele. Invenção do seu Dr. Bradley. Não entendi. O primeiro é extraído das folhas do manjericão. O outro é uma erva chinesa usada há muito tempo no tratamento da asma. O Dr. Bradley teve a grande ideia de colocá-los na forma líquida e, com o spray, jogá-los na garganta para absorção rápida. Ele está fazendo experiências e sou sua primeira cobaia. Parece que funciona. Seguiu-se um silêncio estranho enquanto Theo absorvia lentamente que o assunto não era tão interessante para mim quanto era para ele. Então, recolocando a garrafa no bolso, ele conseguiu deixar cair o chapéu, abaixando-se ao mesmo tempo que a Sra. Grouse para pegá-lo. Eles bateram a cabeça um no outro, o que provocou a tosse e o chiado novamente. Finalmente, quando ele parou de tossir e estava de novo passando os dedos pelo chapéu, mostrou um sorriso fraco e disse: Posso visitá-la agora, então? Afinal, já passou a hora do almoço. Talvez tenha passado a hora, eu disse. Mas não para mim. Ainda não almocei hoje. E então me virei e deixei a sala com o máximo de elegância que consegui, esperando que, ao me livrar de Theo, não tivesse despertado a mente da Sra. Grouse para minha ausência anterior. Fim da parte 2. Vou parar por aqui e depois eu continuo. Vamos pensando aí nos personagens já apresentados. Se vocês tiverem alguma coisa para compartilhar comigo, alguma expectativa, se vocês já leram o livro ou não, se vocês conhecem a história, o autor, se tem mais indicações de livros para me dar, por favor, estou à disposição. No YouTube, pessoal, meus companheiros de YouTube, por favor, deixem um joinha aí no vídeo, comentem, compartilhem, ativem as notificações. Para quem me acompanha no Quai, me segue, por favor, por favor. Um grande beijo para vocês e até a semana que vem.